Bom, João, então vamos agora fazer o feedback da sua estação. Então, essa estação, na verdade, não tinha interação com nenhum tipo de ator, nada nesse sentido. Você chegava, descobria o número de tarefas que tinha para serem feitas e já recebia o caso clínico com anamnese e exame físico. Acredito que, lendo direitinho, com bastante atenção, o diagnóstico em si não era o grande problema da estação. A gente tinha um caso bem característico, então, inclusive, ela referia o contato com o inseto, no caso a abelha, e que pouco depois disso começou a desenvolver rubor facial, aumento de volume nos lábios, desconforto respiratório, dor abdominal. Então, chegar ao diagnóstico de anafilaxia, como você fez, acho que tem zero dificuldades nesse sentido. Claro, a hora que a gente via o exame físico da paciente, era só a cerejinha do bolo, porque a gente notava que era uma paciente que estava hipotensa, uma paciente que tinha dor abdominal à palpação, uma paciente já com pulso tendendo a ficar com tempo de enchimento um pouquinho mais prolongado e que tinha estridor ao exame respiratório, então já para ligar um sinal de alerta. E para finalizar mesmo, que apresentava as lesões urticariformes difusas, só para coroar esse quadro da anafilaxia, nesse caso associada muito provavelmente ao veneno da abelha. Então acho que sem maiores dificuldades para cumprir a tarefa 1. Com relação à tarefa 2, aqui a gente tinha que centralizar. Então, primeiro, você já sabia que estava frente a uma paciente no pronto atendimento, você fez o diagnóstico da anafilaxia. E você até mencionou um quadro de anafilaxia grave. Então, provavelmente você identificou esses sinais de alarme que a gente conversou e já tinha isso em mente. E aí você conseguiu seguir uma linha de raciocínio inicial muito boa, falando sobre, no caso, a internação da paciente. Nesse sentido, a ideia é mais lembrar do atendimento ali na unidade de emergência. Alguns casos de anafilaxia ficam um tempo de observação um pouquinho menor, outros um tempo maior, mas a ideia era isso, que a gente precisava manter essa paciente naquele momento no ambiente hospitalar. Indicou o MOV, então sempre quando a gente está em cenários de urgência, de emergência, lembrar, monitorização, nesse caso oxigênio suplementar bem indicado, de modo geral, pacientes com anafilaxia que têm comprometimento da parte respiratória, abaixo de 92% de saturação em ar ambiente, a gente já liga oxigênio suplementar, a princípio você até especificou, não precisaria, em geral por catéter nasal, a depender de como evolui o quadro, enfim, a gente poderia usar outros dispositivos, e falou sobre o acesso venoso calibroso. De modo geral, assim, para deixar tudo redondinho, a gente pede 2 acessos venosos calibrosos, no caso de você precisar de infusão de drogas simultâneas, coisas assim, mas mencionou o acesso venoso calibroso, então isso foi perfeito. Começando pelo manejo da anafilaxia, você mencionou o decúbito elevado. No caso da anafilaxia, lembra que a gente tem um fenômeno principal que é a redução da resistência vascular periférica. Nesse sentido, o ideal é deixar o paciente em posição supina, no caso em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados. Isso ajuda no manejo hemodinâmico dos pacientes com anafilaxia, tá? Então nisso você acabou não pontuando. Mencionou a reposição volêmica, lembra que essa paciente estava hipotensa, e aí nesses casos a gente inicia, geralmente com solução cristalóide mesmo, mais comum a solução salina isotônica. Em adultos a gente tende a indicar 1 a 2 litros, mas mencionar a reposição volêmica endovenosa, nesse caso estava indicado, e mencionou a droga-chave no manejo da anafilaxia, que a gente não pode esquecer, que é a adrenalina. E lembrar que inicialmente a adrenalina, como você falou perfeitamente, intramuscular, no vaso lateral da coxa, e a dose em adultos, 0,5 miligrama mesmo, tá? Então isso foi perfeito. O que faltou aqui nesse manejo medicamentoso da paciente? É uma paciente que tem lesões cutâneas bastante difusas, isso daqui provavelmente coça muito, e aí em geral nesses casos, tendo em vista a lesão cutânea e a gravidade do caso, com esse comprometimento, hemodinâmico, com o estridor, a gente tende a associar. Primeiro a gente lembra do antihistamínico, em geral o primeiro de escolha de fenidramina, em adulto entre 25 e 50 miligramas endovenoso, e aí a gente pode associar, por exemplo, ao antagonista H2, como a ranitidina também, 50 miligramas endovenoso, tá? Principal a de fenidramina, mas em geral a gente acaba colocando os dois nesses casos, tá? O glicocorticoide, ainda que seja
questionável, a princípio havia uma indicação de usar ele para evitar a reação bifásica, que você até mencionou ao final. Então, isso acontece na minoria dos casos, mas é possível o paciente, depois de um determinado período, ter um novo episódio, né, anafilático. E aí, antigamente, tinha-se que talvez o uso do corticoide reduziria isso. Hoje em dia, não é essa a ideia. Mas, nesse caso, com essas lesões cutâneas extensas, com esse quadro respiratório, enfim, a gente acabaria fazendo preferência por hidrocortisona 200 a 300 miligramas, ok? Com relação ao manejo medicamentoso, era isso, e aí a gente entrava na terceira parte, que envolve orientação ambulatorial, e aqui às vezes dá uma complicada, porque a gente sai do cenário, né, do pronto atendimento e tem que começar a raciocinar na parte ambulatorial, mas aqui você foi super bem. Porque você lembrou primeiro de explicar para a paciente sobre o diagnóstico da anafilaxia. No caso dela, a gente sabe a causa, então mencionou, né, a picada de abelha. Mencionou a possibilidade de recorrência do quadro, então pode ser essa recorrência no curso bifásico e recorrências futuras. Orientou sinal de alarme para reconhecimento. Perfeito, tá? Então isso aqui pontuou bonitinho. Indicou a avaliação do alergista imunologista, então lembra que ainda que a gente veja que essa paciente tem esse fator causal, ela precisa de um acompanhamento ambulatorial, dessa avaliação mais completa, que é feita mesmo em outro nível, então você deveria indicar. E aí, em geral, o alergista ele vai mencionar para essa paciente fazer uma carteirinha, uma identificação, falando que tem a alergia, né, a determinada substância. Pode indicar ao paciente carregar consigo a adrenalina, o EpiPen. Mas isso não constava no checklist, porque em geral, ainda que a gente possa mencionar para o paciente, acaba sendo uma conduta mais que o alergista vai trazer. Então você mencionou essa avaliação ambulatorial certinho. Com relação ao uso medicamentoso, nesse caso, como essa paciente teve uma melhora com as medicações das lesões cutâneas, o ideal seria manter tanto o antihistamínico quanto a prednisona por um período que a gente considera atualmente de 3 a 5 dias, tá? Então o antihistamínico não tem preferência por nenhum específico, então aqui a gente não tinha nenhuma droga, era mencionar o antihistamínico como você fez. Mas aqui seria interessante manter a prednisona 40 mg por 3 a 5 dias, tá? E eu coloquei aqui no checklist um outro pontinho que foi esse que você não ganhou, só para lembrar. Nesse cenário sem ator, sem atriz, é mais difícil, mas lembra, sempre que a gente vai para o cenário ambulatorial, sempre de orientação, pensar na questão de dúvidas, de eventuais dúvidas que o paciente possa ter. Nesse caso, ela não tinha dúvidas, você tinha sanado tudo, mas como não tinha atriz, eu sei que isso fica um pouquinho fora, assim, da linha de pensamento, mas só para você nunca mais esquecer que sempre que a gente está orientando um paciente, seja na alta, seja no ambulatório, enfim, na enfermaria, a gente tem que questionar se o paciente tem dúvidas. Tudo bem? Maravilha, professora, muito obrigado. E você, João, ficou com alguma dúvida? Não, professora, sem dúvidas, depois da explicação. Tranquilo? Então, ó, sua nota final foi 7 nessa estação. Parabéns. Obrigado.